Olá, meus amores, tudo bem por aí? Espero muito que sim. Vocês se lembram daquele vídeo que eu coloquei no canal e pedi para que vocês me sugerissem vídeos, temas de vídeos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal? Então, a Clélia Rocha, ela sugeriu que eu trouxesse um vídeo contando uma experiência que eu tive com Deus e que no final eu cantasse um louvor. Eu vou contar a minha experiência e se tudo der certo, no final eu canto o louvor, tá? No ano de 2015, eu já tinha a Lara, né? Eu já tinha a Lara tinha por volta de um aninho. E aí nesse período, eu acabei engravidando do Isaac. Com um ano, né? A Lara tinha apenas um aninho e eu engravidei do meu segundo filho, que é o Isaac. Então, gente, a história começa aí. Eu não consigo contar uma história bem resumida, não. Tem que contar tudo. Então, a história começa aí. Estava tudo muito bem. Meu marido estava empregado, estava tudo certo, sabe? E aí, de repente, meu esposo ficou desempregado. Como vocês sabem, ele é pedreiro, né? Ele trabalha nessa área. E assim, gente, sumiu o emprego, sabe? Ele não conseguia achar nenhum serviço para ele fazer. Apenas alguns bicos assim, mas daqueles bem bico mesmo, que não dá pra nada direito. Pois é. Aí a gente começou a enfrentar essa luta aí, essa prova, né? Grávida, com uma criança pequena, né? Um bebê, pode-se dizer, um aninho a Lara tinha, e ainda com o marido desempregado. Naquela época eu recebia ainda o Bolsa Família. O valor que eu recebia era R$200, mais ou menos esse valor. 200, 250 reais era o que eu recebia. Não lembro exatamente. E, gente, aquele dinheiro eu usava tão somente para comprar leite ninho, comprava Nutribom e fralda para Lara. Era só isso, para usar o mês todinho. Era o que eu comprava, porque a prioridade era ela, sabe? E aí, gente, o tempo foi passando e nada do meu marido conseguir emprego, sabe? Foi um período muito difícil mesmo. E assim, gente, a gente chegou a passar por um período assim que olhava na geladeira, não tinha carne, não tinha ovo, não tinha peixe, não tinha salame, mortadela, não tinha nada disso, sabe? A gente chegou na situação que a gente só tinha arroz e farinha para comer. E eu ainda digo que não faltou nada, né? Porque pra mim nada é nada. E a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus não deixou faltar nada, sabe? Faltou carne, faltou feijão, faltou macarrão, faltou carne assim, no geral, né? Mas assim, tinha ali arroz. Não foi fácil, mas em tudo assim eu via a mão do Senhor, sabe? Eu não tinha condição nenhuma. Se eu disser pra vocês que as coisas do Isaac, eu não gastei R$1, vocês acreditam? Deus proveu roupinha pra ele. Eu ganhei roupas pro Isaac que ele usa até hoje. Eu ganhei roupas que o Isaac usaria quando tivesse 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ganhei protetor de berço. Eu ganhei tanta coisa assim que eu falava, é o Senhor, porque a gente não tem condição de fazer o enxoval dele. E não tínhamos mesmo, gente, condição de fazer o enxoval dele. Nenhuma. E a gente sempre ali, né, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, sempre na igreja. Uma coisa que me marcou é que a gente passando por tudo isso, a gente ia todos os dias pra igreja, sabe? E assim, Deus não deixou a gente se abater, a gente ficar triste ou a gente ir para a igreja assim amargurado a ponto das pessoas olharem para nós e falar assim, eles estão passando por alguma coisa difícil, né? Não, pelo contrário, ninguém imaginava que nós estávamos passando por tudo isso, sabe? E ali calado, alegre, sorrindo. Eu me lembro de uma irmã, essa irmã é uma grande amiga minha. E toda vez que terminava o culto, assim, que meu esposo demorava, ela me chamava, vamos lá pra casa, Geise, e eu ia pra casa dela. Morrendo de fome, gente. Nessa época eu já tava com um barrigão, assim, bem perto do Isaac nascer. E aí eu ia, toda vez eu ia pra casa dela, chegava lá, ela me oferecia comida, me oferecia muita coisa e eu ficava com vergonha de aceitar, sabe?
Só que ela insistia tanto que eu aceitava. E eu aceitava assim, meu Deus, eu já vou jantar uma comidinha, sabe? E direto ela fazia aquilo e sempre eu comi na casa dela. E ela não sabia que lá em casa não tinha nada assim, nada, sabe assim, no sentido de comida decente pra gente comer assim, sabe, gente? Às vezes minha sogra também dava um pedacinho de carne, dava alguma coisa assim. Minha mãe também ajudou a gente muito naquilo que ela podia. E assim, a gente passou por esse período bem difícil, sabe, gente? E uma coisa que eu lembro que me marcou e que me deixou muito triste em relação a essa falta de emprego do meu esposo, foi uma coisa que ele me disse. Ele sentou comigo e falou assim: olha, eu vou dar um prazo. O prazo que eu vou dar é até o Isaac nascer. Ele falou assim, eu já falei com o Senhor. Quando o Isaac nascer, se eu ainda não tiver arranjado um emprego, eu vou para Belo Horizonte, que nós temos parentes lá, né? E aí ele falou assim: se até o Isaac nascer eu ainda não tiver conseguido um emprego, eu vou para Belo Horizonte sozinho, vou deixar você aqui com sua mãe, e quando eu me estabelecer lá, eu volto e pego vocês. Gente do céu, todos os dias eu ia dormir assim, chorando, que eu ficava imaginando tanta coisa. Meu Deus, meu filho vai nascer e eu não vou ter meu marido ali junto, né, gente, pra me ajudar. Acho que vocês entendem. Aquilo me deixou assim muito aflita, sabe? Muito triste. Eu entendia a posição dele, mas assim, era uma coisa que eu, meu Deus, como? Eu não vou aceitar isso, sabe? E eu orava muito ao Senhor e pedia: Senhor, não deixa chegar a esse ponto, acontecer isso. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, outra coisa que me marcou muito naquela época, é um louvor que a gente canta na nossa igreja. E naquela época, parece que o louvor saiu justamente assim, naquele ano, sabe? O louvor diz assim: eu confio em Ti, Senhor, mesmo quando tudo não vai bem. Na época a gente estava ensaiando esse louvor, e esse louvor falava tanto ao meu coração, tanto, sabe? Porque gente, a gente confiar em Deus e você olha ao redor assim: Senhor, tá tudo fora do lugar, tá tudo ruim, eu tô assim, eu tô assado, mas eu confio em Ti, Senhor. Gente, homem humano assim não é capaz. A gente é capaz pelo o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, sabe? Porque é muito mais fácil a gente murmurar, reclamar, né? É bem mais fácil, é o caminho mais curto, né? E assim, Deus naquele período, Deus me fez viver isso, sabe? Da gente confiar nele, mesmo que tudo não estava bem, sabe, gente? E cada vez que cantava aquele louvor na igreja, eu cantava assim, sabe, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, sabe? Eu confessava aquilo ao Senhor, sabe? E tem mais partes do louvor assim que o louvor diz: acalma o meu coração, segura minha mão e me faz um vencedor. Gente, aquele louvor naquele ano marcou a minha vida. Eu amo demais esse louvor até hoje. Quando eu canto ele, é como se eu vivesse tudo aquilo de novo, sabe? E aquele louvor me consolava nos meus momentos de tristeza, né, gente? Você olhar assim: meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? As contas chegando, né? E eu pensava assim, e aí quando eu lembrava desse louvor, o Senhor acalmava o meu coração, sabe? E aí, gente, chegou um período em que eu não sei como, não sei através de quem, mas os irmãos da igreja ficaram sabendo que a gente estava passando por essa situação, sabe? E a gente não contava, gente, porque vocês vão entender, dá vergonha, sabe? A minha preocupação era a Lara. Não, a Lara, tô conseguindo comprar o Nutribon dela, o leite e a fralda, o resto é resto,
sabe? Então, assim, a minha preocupação era a minha filha, que era pequena, era um bebê, sabe? E assim, eu sinceramente, eu tinha não passava pela minha cabeça chegar para algum irmão e contar aquela situação. Eu tinha muita vergonha, muita mesmo, de contar. Algumas irmãs viravam para mim, uma irmã, ela foi na minha casa um dia, amo muito ela, sempre socorreu a gente, sempre esteve ali do nosso lado. Sempre me ajudou demais essa irmã. Minha irmã, conta pra mim. Vocês estão precisando de alguma coisa? Tá faltando alguma coisa? Ela falava assim, pode me contar. E ela dizia assim, é o João que não deixa você contar? Ela falava assim, é o João que não deixa você contar, você falar nada? Eu falei, não, minha irmã. E eu falava isso, gente, com um sorriso assim no rosto, porque tava difícil a situação, a gente tava sofrendo, mas Deus não deixava a gente... Vocês me entendem? Deus não deixava a gente sentir aquela angústia, aquela dor. O Senhor nos consolava de um jeito que a gente entendia assim que tudo ia passar, sabe? E ela falava isso comigo, é o João que não deixa você contar nada. Eu falei, não, irmã, não tá faltando nada. E nesse dia que ela me fez essa pergunta, eu lembro que eu tinha em casa arroz e farinha. Gente, eu não tô falando isso aqui pra me expor, pra dizer, passei fome, não. Eu só tô contando algo que eu vivi, mas que eu vivi, eu e minha família, nós vivemos com Deus ali do nosso lado, caminhando com a gente. Deus nos prova. A Bíblia fala que Deus prova a quem Ele ama. E se Deus nos permitiu passar por aquilo, é porque Ele tinha algo para nos ensinar, sabe? Essa comida que eu tinha é porque minha mãe tinha comprado uma cesta básica, né? E dividiu comigo. E aí restou ali o arroz e a farinha. E aí ela falava assim, né, dessa forma comigo, é o João que não deixa você contar, pode falar, minha irmã, se você tá precisando de alguma coisa. E eu dizia, não, minha irmã, não tá faltando nada, tem tudo aqui, tem tudo, pode ficar tranquilo, não tá faltando nada. E assim, sabe, como é maravilhoso, né, a gente ter Deus na nossa vida. Deus não é uma religião, Deus não é uma cultura, não, Deus é Deus, Ele é vivo, Ele é real, Ele fala conosco, sabe? E quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dEle, Ele faz coisas grandiosas, nos faz viver momentos que a gente, pela nossa razão, a gente não suportaria, sabe? E aí, gente... Nesse período, acho que os irmãos descobriram mesmo, senão eles estão passando por necessidade, né? E aí, gente, eu vivi outra coisa assim maravilhosa, sabe? Que só onde existe Deus acontece isso, sabe? Se Deus não tiver, isso não acontece. E aí, gente, os irmãos, um dia, a gente, era de tardezinha, de tarde assim, por volta de 1, 2 horas, eu lembro que o sol tava quente. E eu tava bem com barrigão já. E aí a gente tava em casa, né? Porque meu marido não tava conseguindo trabalhar. Gente, e sem contar que até nome de preguiçoso meu esposo levou por causa dessa época, sabe? Não foi fácil, gente, meu Deus. Até isso, sabe? Tinha pessoas que falavam mesmo que nada, tá sem trabalhar porque é preguiçoso, sabe? Não é fácil, não. Aí quando meu marido foi atender o portão, era um irmão da igreja. Ele chegou, gente, com o carro dele cheio de comida. Cheio de comida. Sabe? Meu Deus do céu. Acho que a gente mesmo nunca conseguiu, a gente nunca fez uma feira daquela que aquele irmão deu pra gente. Tinha de tudo que vocês imaginarem tinha naquela feira. Tudo. E o que eu achei mais interessante ainda é que tinha tudo do bom e do melhor. Coisa que a gente nem nunca tinha comprado assim, né? Daí ele chegou com esse tanto de comida. Gente,
trouxe tanta carne, frango, linguiça, que não coube no meu congelador. E naquela semana eu tava com um desejo enorme, enorme, enorme de comer frango cozido. É uma comida que às vezes eu faço aqui em casa. Era uma sopa, só que minha sopa nunca sai rala, sempre sai uma sopa grossa, acaba que vira uma macarronada, né? E eu tava com um desejo enorme de comer frango, uma sopa de frango, sabe? E aí, gente, veio aquela feira assim, sabe? Tinha de tudo. Veio vários tipos de mingau pra Lara, tipo Nutribom, essas coisas. Veio vários tipos, veio leite, veio de tudo que vocês imaginar, até biscoitinho, esses biscoitinhos caros, gostoso, veio também. Tinha de tudo, gente, de tudo naquela feira. E aí quando aquele irmão chegou, né, que colocou aquelas coisas lá, ele trouxe uma alegria, gente. E aí quando chegou aquela comida, nos armários nem cabia aquele tanto de coisa. E aí, gente, não foi só aquilo. Chegou aí essas coisas, muita coisa mesmo, muita coisa que chegou. E aí, gente, no mesmo dia, mais ou menos, ou foi na mesma semana, o pastor da nossa igreja, ele mandou que alguém entregasse pra nós uma cesta básica, sabe? Aí veio aquela cesta básica enorme, completa. Eu ficava assim, meu Deus, Senhor. Sabia nem como agradecer a Deus, sabe? Não sabia. E nem aos irmãos, né, por ter feito aquilo com a gente. E aí chegou essa cesta básica, aí outro dia o irmão veio e pediu todo o talão que a gente tinha de água, de luz. E meu esposo meio que sem graça, sabe, gente? Porque não é fácil para um pai de família, o homem, o marido da casa, passar por uma situação dessa, não. É muito difícil ainda saber o que algumas pessoas falavam, né? Chamar de preguiçoso, que não tá trabalhando porque não quer e tal. E aí, mas mesmo assim, eles pegaram as contas da gente de água, de luz e pagou tudo, entregou assim, pago, sabe? E depois também, aí depois disso, assim, poucos dias depois, gente, não tinha um dia que eu não recebia alguma coisa na minha casa. Sempre vinha alguém e dava alguma coisa, sabe? Nessa casa que eu morava perto de uma amiga minha. Era bem pertinho, menos de 5 minutos eu tava na casa dela. E aí ela me ligava, Geise, passa aqui que tem um negócio aqui pra você. Aí eu falava, o que é? Quem mandou? Ela, não. A irmã disse que não precisa, não, você não precisa saber quem foi que te deu. E às vezes eu ia lá, era assim, um pacotão de papel higiênico. Às vezes ela só me avisava, pede João pra passar aqui e pegar alguma tal coisa. Aí eu, o que é? Eu mesmo vou ir buscar. Ela, não, você não vai aguentar trazer. Pede ele porque é coisa pesada. E eu até lembro desse dia, João foi lá na casa dela, chegou lá, era um amaciante bem grandão assim, um vaso, sei lá, um camburão de amaciante bem grande. E trazia, sabe, gente? O tempo todo tinha irmão, eu lembro de um irmão, ele era da nossa igreja, ele tinha uma padaria. Um dia ele chegou lá em casa, e nesse dia parece que a minha mãe até tava. Ele chegou lá em casa assim, antes do almoço, e trouxe pra gente várias latas de leite ninho, sabe? Várias latas de leite ninho e vários pacotes de Nutribom, sabe? Gente, meu Deus. Eu não imaginei, assim, que um dia eu ia passar por isso, sabe? Mas menos ainda eu imaginei que um dia Deus ia fazer isso nas nossas vidas, sabe, gente? Era muita coisa que chegou mesmo. Eu lembro que eu aproveitei e fiz, gente, uma sopa bem top, bem cremosa, bem gostosa.
taquei tempero baiano, que eu sei que o negócio ficou picante, assim, sabe? Eu comi aquilo com tanta alegria